investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas no meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele começou a investir em agtech no Brasil quando tudo ainda era mato, e a tecnologia era coisa da cidade. Hoje, lidera o maior venture capital focado em startups do agronegócio, a SP Ventures, tendo sob gestão 2 fundos que somam R$500 milhão e perspectiva de bater R$1 bilhão nos próximos 2 anos com a captação de um terceiro fundo. Nosso entrevistado desta semana é Francisco Jardim, a maior autoridade latina no campo da tecnologia aplicada ao agro. Chico começou sua carreira no mercado de investimentos e, com a experiência acumulada na gestão de fundos, foi escolhido pelo BNDESPAR para comandar, em 2007, o Criatec, fundo do estado de São Paulo, que plantou as primeiras sementes do mercado de agtech no Brasil. Hoje, a SP Ventures tem um portfólio de mais de 20 startups, incluindo, além do Brasil, empresas na Argentina, México e Canadá, e mostra que tem apetite para muito mais, especialmente para negócios dos segmentos de agrifintechs, biotechs e gestão agrícola e pecuária. Conversamos sobre sua trajetória na construção da indústria de agtechs, suas expectativas para o futuro da tecnologia no campo, o avanço da pauta ESG no agronegócio, a expectativa de nascimento dos primeiros unicórnios agtechs e o potencial do agroempreendedor brasileiro para liderar a inovação em âmbito global. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você começou sua carreira no mercado financeiro de investimentos e depois ingressou no agronegócio. Como é que foi essa jornada até liderar a principal empresa de investimentos em agritechs na América Latina, que é a SP Ventures? O que te atraiu para esse mercado? Como é que rolou esse lance de você unir a cidade ao campo? Luizão, eu até dou um passo atrás, tá? Meu pai é diplomata, né? Hoje aposentado, mas com mais de 50 anos do Itamaraty. Então a gente morou muito tempo fora. Morando lá, eu consegui ter muita exposição para o que é essa indústria americana de venture capital. Do que era conseguir levantar o dinheiro de um sócio que vai botar dinheiro no longo prazo, que vai trabalhar junto contigo, arregaçar as mangas, né? E para mim isso era uma coisa, né, relativamente constante, natural. E aí eu voltei para o Brasil e eu fui ser trainee de um banco de atacado, middle market aqui no Brasil. E, cara, eu tive aquele choque de realidade em 2002 do desafio que é levantar dinheiro se você é um empreendedor ou empresário no Brasil. O longo prazo é 12 meses, né? É dinheiro caro, com muito colateral e curtíssimo prazo, né? Tudo e um dinheiro que não trazia nenhum valor agregado junto com ele, né? Era só aquela ligação de cobrança, cobrança, cobrança e execução da garantia. E tive a visão de que faltava o perfil de capital empreendedor e capital de venture capital aqui no Brasil. Aí eu trabalhei numa gestora muito boa aqui no Brasil, talvez uma das melhores, um hedge fund, chamado Fama Investimentos, e eles faziam algumas coisas que me marcaram profundamente. Primeiro, eles trabalhavam com small caps, né? E são ativos relativamente líquidos aqui no Brasil, com muita simetria de informação, e os caras tinham retornos espetaculares fazendo isso. E segundo, eles já eram, né? Hoje o Fábio Alperovitch, né, um dos fundadores, o Fábio e Maurício Levi, mas o Fábio hoje é um dos ativistas ambientais, de ESG mais conhecidos do país, talvez na América Latina, mas naquela época eles já eram bem ativistas, né? De colocaram dinheiro numa companhia, eles participam ativamente da pressão em cima do management daquela companhia para implementar melhores práticas de gestão, transparência e práticas de respeito aos minoritários, né? E esses dois fatores, né, de você influenciar a gestão e trabalhar com ativos e líquidos, com muita simetria de informação no preço, geravam retornos espetaculares para a Fama. A Fama tinha um fundo chamado Future Watch. Eu uni aquela experiência que eu tinha tido em banco, de ver a dificuldade que era levantar grana se você era um empreendedor aqui no Brasil, com as oportunidades de ganhar muito dinheiro e ter retornos acima da média, se você consegue trabalhar com ativos e líquidos e influenciar a gestão, e Venture Capital era, né, a convergência perfeita, né? Você está ali montando o acordo de acionista junto com o empreendedor e trabalhando com empresas que estão no início do ciclo da vida delas e muita liquidez, né? E muita assimetria na precificação. E aí consegui ser escolhido por um fundo do BNDESPAR chamado Criatec, né, na época Criatec 1, para ser o gestor operacional do fundo no estado de São Paulo.
E foi ali que começou tudo, né? Essa indústria de venture capital e money management em geral tem um desafio, a barreira de entrada, que é o ovo e a galinha. Só te dão dinheiro para gerir se você já geriu, e só vai gerir dinheiro se tiver um dinheiro para gerir. Barreira de entrada clássica, e ali naquele fundo do BNDES Par, não só fizemos investimentos, criamos um track record, mas também a gente descobriu esse mundo do agro. E foi ali que a gente deu os primeiros investimentos em AgTech, fizemos um investimento na Bug, né, spin-off da Exalc, que foi um dos grandes cases de controle biológico, empreendedorismo tecnológico do Brasil naquela geração, e foi ali que a gente despertou e conheceu a oportunidade que é investir nessas startups agrícolas, Luiz. Quer dizer que o agro veio meio que por acaso, então. No Brasil, a gente sempre fala que se você tem um faro bom, você está procurando grandes oportunidades no mercado grande, numa grande tendência de crescimento, um mercado defensivo, com uma trajetória empreendedora e que não depende do Estado, você vai acertar o agro. Alinhando oportunidade de retorno financeiro com propósito, com essa geografia Brasil, ficou claro para a gente que o agro é um setor muito específico. Ou você dedica muito tempo, energia e foco a ele, ou você não vai conseguir ser especialista o suficiente para executar bem. Então, foi ali que a gente descobriu o agro e foi ali que a gente tomou a decisão de fazer só agro. Isso foi há cerca de 15 anos. O que mudou no setor, no agro, de lá para cá? Como é que a tecnologia vem transformando o setor? E qual tem sido o impacto dessa digitalização para o agronegócio aqui no Brasil? A gente, naquele fundo Criatec, foram 8 investimentos, a gente fez metade dele no agro, né? E ali a gente fez uma Bug, agentes biológicos, né? Controle biológico. A gente fez uma empresa que produz probióticos, né? Para a cadeia de nutrição, substituindo promotores de crescimento tradicionais, como antibióticos. A gente fez empresas de automação para a cadeia da cana, química fina. Então, ali foi uma primeira safra de agtechs, mas o ecossistema todo era muito novo. A tradição tradicional do empreendedor, do venture capital, né, ainda era algo muito, muito novo no agro. Então, acho que ali ainda estava cedo demais, tá? Apesar que aquela safra ali foi bem. A segunda safra que a gente investiu, essa a gente investiu de 2014 a 2017, 2018, essa sim eu acho que foi a primeira safra nessa atual geração, revolução que a gente está vendo hoje. Tá? Começa, né, a nascer uma geração que atacando tanto a agricultura quanto a pecuária, tanto digital quanto biotech, e tanto atacando oportunidades dentro da porteira quanto fora da porteira, ou seja, a cadeia como um todo, tá? E aí a gente começou a pegar a internet das coisas, a gente pegou a empresa de software de gestão, a gente pegou a empresa de software pecuária, seguindo o roteiro de dores grandes, oportunidades de mercado relevante, grandes times, empresas que já tinham conseguido validar um product market fit, já estavam começando a escala, mesmo que muito cedo, tentando seguir aquele rito de estágio e oportunidade. E eu acho que essa foi a primeira safra. E aí um ponto que vale a pena citar, tá? É quando você fala de investimentos em agtech, você está, por consequência, fazendo investimentos de impacto, tá? É inerente no agro, tá? Você está aumentando a produção de alimentos com menos insumos. E quais são os principais insumos no agro? É terra, né? E quando você aumenta a produtividade da terra existente, a Embrapa mostra com muita frequência esse gráfico, né? O Brasil dobrou a área plantada e quadruplicou a produção, né? O nosso salto de produção agrícola para alimentar 800 milhões de pessoas não é um salto de desmatamento, é um salto de produtividade. Quando você faz isso, você cria um desincentivo para a expansão da fronteira agrícola para dentro da floresta. Você está conseguindo alimentar mais gente mais próximo dos centros logísticos de escoamento, tá? Segundo, você consegue produzir mais alimento com menos água, tá? Água é o segundo grande, né, insumo junto com terra para a agricultura. 70% da água fresca utilizada no planeta é usada para a agricultura, então não tem muito como você pensar em preservar recursos hídricos, né? Sem falar em otimização de irrigação e processos hídricos dentro da agricultura. E o terceiro, que a gente também se deparou com muita força, quando a gente pegou a Convenção de Estocolmo, que fala dos químicos de preocupação global, e a gente foi ver a lista de quais eram esses químicos, a gente tomou um susto e viu que a maioria era na agricultura, inseticida, herbicida e fungicida. Esses defensivos agrícolas são um componente muito relevante no custo do produtor e no que ele usa. Está falando em aplicar melhor, ou seja, aplicar menos e ter mais resultado, ou de substituir ele por agentes biológicos que são mais sustentáveis e mais baratos, tá? Então,
A tese do AgTech é uma tese muito forte de impacto, tá? Qual a análise que você faz já do atual cenário das agtechs no Brasil? É um segmento que a gente já pode se considerar líderes no mercado global? A gente já tem aí uma geração de agrotech empreendedores no país? A gente vem participando há muitos anos dos principais eventos de agtechs do mundo, né? O World Agtech Forum em São Francisco, o AgriFest em Tel Aviv, o FNA agora na Holanda, né, que também já tem bastante tradição. E quando a gente via a quantidade, a qualidade dos empreendimentos surgindo lá, a gente já ficava com uma nítida impressão que o Brasil tinha um movimento, no mínimo, né, comparável em termos de quantidade e qualidade, tá? De empreendedorismo tech aqui e crescendo. Então, a gente se uniu com a Embrapa para produzir um relatório e uma consultoria chamada Homo Ludens, chamado Radar AgTech. Ele faz um raio-x do ecossistema empreendedor de agtechs brasileiro, tá? E a gente mapeia a quantidade e que setores elas estão entrando, dentro da porteira, fora da porteira, antes da porteira, né? E em que região geográfica, né, ela está nascendo. E hoje, bem, o último radar já deu mais de 1.400 startups, né, do agro no Brasil. A próxima edição já vai mostrar um número superior. E uma coisa super legal, tá, que a gente percebeu nos 18 meses pós-pandemia. O Brasil montou mais de 440 agtechs nos 18 meses pós-pandemia, mostrando uma resiliência incrível, né? Então, em termos de quantidade, o Brasil tem hoje o maior movimento descentralizado de agtechs do planeta. Segundo, em termos de qualidade, tá? O Brasil tem hoje o movimento empreendedor de biológicos mais dinâmico do planeta, tá? Empresas investidas por private equity, empresas listando na Bolsa Brasileira, como a Vitia, entre outras, né? Fundos de venture capital, e nascendo muito rapidamente e atacando agricultura, pecuária, e agora entrando forte dentro da parte de biologia de solo, tá? Então, em termos de quantidade, em termos de qualidade, a gente está muito forte. Cada detalhe de ferramenta de gestão, do financeiro ao agronômico, se tornou muito mais importante durante a pandemia e a adoção acelerou muito, o alfabetismo digital do produtor aumentou muito. Quais são hoje as tecnologias que mais se destacam no campo e que tendência você enxerga aí para os próximos 5, 10 anos no agritech? O que a gente vai ver surgir? Até 2050, é esperado que o planeta bata 10 bilhões de pessoas. É também esperado que você continue a ter um catch-up dos emergentes acompanhando as economias desenvolvidas. Isso significa muito mais gente e essas pessoas consumindo muito mais caloria per capita, tá? Vai ser muito mais desafiador produzir alimentos daqui a 30 anos com os efeitos da mudança climática instalados, né? É o famoso termo de adaptação. A gente vai ter que produzir muito mais alimento num ambiente muito mais arriscado. Arriscado em termos de água, precipitação, arriscado em termos de menos terra, com mais restrições da cadeia de suprimentos, mercados muito mais exigentes, querendo saber de onde veio aquele alimento, em que condições ele foi produzido. Então, você vai ter que ter não só muito mais volume produzido, mas produzido de uma forma muito diferente e que emitam muito menos GHG, tá? Então, vai ser um choque de eficiência, um choque de adoção. Uma tendência, fintechs do agro, é essa nova indústria financeira intensiva em tecnologia focada no agro, tá? Que oferece uma experiência digital para o produtor, que ele não tem que ir numa agência, não tem que emitir um contrato, não tem que fazer reconhecimento de cartório, ele consegue fazer uma série de transações de crédito rápida, com scoring 100% digital, um scoring que vai conseguir identificar todos os fatores de sustentabilidade ESG, se ele tem alguma violação por trabalho escravo, se ele teve alguma violação por desmatamento, ou se a fazenda dele não está adequadamente registrada, o CAR, a percepção de seguro agrícola, as insurtechs do agro, uma tese que a gente aposta bastante, vão explodir também. Segunda, cadeias de suprimento mais curtas, digitais, né, e mais resilientes, né? Então, a gente está apostando muito que o agro ele está agora passando pela primeira grande onda de desintermediação da cadeia, tá? Que outras cadeias, como música, livros, tal, várias passaram nas últimas décadas. O agro agora está passando. O motivo que ele demorou tanto para passar, Luiz, era o desafio logístico, outra era o crédito e outra era a assistência técnica. Essas três questões sticky, né? Elas foram evaporizando para o digital e agora criou um ambiente muito propício para
o e-commerce nascer, explodir junto com os marketplaces de várias cadeias, tá? Então, um terceiro setor que a gente tem apostado bastante são os biológicos, eu já mencionei, então, substituir um agente químico, né? Um veneno, um fertilizante químico, por uma solução biológica, um micro-organismo, um macro-organismo, que possa replicar ou fazer aquela mesma atuação de uma forma sustentável, trazendo o reequilíbrio da natureza, o reequilíbrio que existia antes da gente derrubar a floresta e criar uma monocultura, e aí, via uma indústria biológica, a gente restabelece aquele equilíbrio, e hoje a indústria biológica brasileira está cheia de candidato a unicórnio aí para os próximos anos. Então, tem uma série de setores que a gente está empolgado. Acho que esses três são talvez os mais densos em alocação de capital nossa, mas a gente está olhando tudo. No agro, a pauta ESG, então, ela tende a se tornar, diria, já se tornou uma pauta bastante importante. O nosso produtor, esmagadora maioria, né, ele sempre foi um obcecado pelo meio ambiente, pela natureza, ele sempre conviveu muito bem com a natureza, ele sempre preservou muito mais do que produtores de outras regiões geográficas, ele sempre usou, né, pegando o setor sucroenergético, foi líder no uso de controle biológico há muito tempo, né, décadas e décadas. Então, é que, primeiro, a gente está contando essa narrativa melhor. Segundo, a gente está intensificando várias dessas práticas com maior escala através da tecnologia. Eu acho que exemplos, além do biológico, são práticas muito típicas da agricultura tropical que mostram um impacto sustentável e as dicas podem ter. Por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Iniciativa que a Embrapa disseminou e continua disseminando aqui no nosso país, e que é extremamente sustentável, unindo uma pecuária sustentável com reflorestamento e com a produção de grãos. Quantos fundos a SP Ventures tem sob gestão atualmente? Qual que é o valor total já investido? Vocês pretendem continuar fazendo aportes ainda esse ano? Qual que é a previsão de investimento para este ano e nos próximos? Dá um pouco aí o cenário de investimentos da SP Ventures. Luizão, então a gente começou a trajetória do time aqui dentro do fundo Criatec, tá? Que era um fundo do BNDES Par, não era nosso. Aí a gente captou o nosso primeiro fundo em 2014, 15, e aí captamos o nosso atual fundo em 2020, tá? Então hoje a gente está com 2 fundos proprietários sob gestão, a gente está com aproximadamente, né, com os fundos em dólar, meio bi sob gestão, e estamos em fase de alocação. R$1 milhão ou meio Meio milhão bi de de reais. Meio bi de dólares? reais. Ok. E estamos na reta final de alocação desse segundo fundo, e a expectativa é captar um novo fundo de mais de 100 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Né? E aí conseguir bater um bi, né, investido já com esse terceiro fundo, e a gente está vendo a qualidade do pipeline, a qualidade das empresas que estão aparecendo. Cada dia ficamos mais empolgados com a capacidade desse ecossistema de receber investimentos, transformar isso em inovação, produtividade e riqueza para os investidores. A gente vai começar a ver aí o nascimento, então, de unicórnios no agro? Já estão nascendo, estão em gestação? Já tem um monte de bebezinho unicórnio, né? Como os caras chamam lá fora de Sunicorn, né? Uhum. Crescendo, bem precificado, capitalizados. Agora, o agro, ele segue uma velocidade diferente, tá, dos outros setores. Por quê? Primeiro, para você construir esses negócios, né, exponenciais, que atingem essas cifras muito rápido, você tem que ter uma infraestrutura para construir negócios exponenciais. Então, isso significa conectividade, penetração mobile, alfabetismo digital, tudo isso. Isso chegou no campo, mas chegou defasado, né? Chegou atrasado e continua chegando, né, de forma mais homogênea, né, no campo agora. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a velocidade de adoção no campo, ela segue janelas, né, de vendas durante o ano. Tem a janela de compra de tecnologia de plantio, tecnologia de fertilidade solo, entre outras, né? Então, você não passa 12 meses vendendo. E o produtor quer testar aquela solução, aquela tecnologia, aquela produtividade durante uma safra. O Brasil já tem uma grande vantagem versus outras agriculturas. Como a gente é uma agricultura tropical, a gente tem 2, 3 safras por ano, né? Então você já consegue ter um ciclo de lançar, validar, escalar muito mais rápido que em agriculturas temperadas. Mas mesmo assim é diferente de uma consumer tech. É por isso que a gente ainda não tem tantos cases, né, que já viraram unicórnio, estamos chegando nos primeiros agora, mas eu não tenho dúvida, pelo tamanho do mercado, pela competitividade brasileira e pela tendência, a gente vai ter um monte. A inovação no agro,
teve o seu ciclo de academia, grandes companhias, né, as Monsantos, Singentas, né, tal, e hoje a velocidade da inovação no agro, a velocidade que ela está acontecendo, e não só em termos tecnológicos, mas também a inovação em modelos de negócio, ela é adequada para pequenas empresas, startups com modelo de venture capital. Igualzinho hoje acontece de forma bem ampla e abrangente em várias outras cadeias que demonstraram que as startups são veículos muito mais eficientes de promover e disseminar a inovação disruptiva, né? E qual que é o perfil de startup que vocês procuram investir? Como é que vocês fazem essa seleção? E qual que é o ticket médio dos investimentos da SPV? Luizão, hoje a gente está fazendo investimentos de entrada de 500 a 2 milhões de dólares, tá? Então a gente está falando de 2 milhões e meio a 10 milhões de reais aproximadamente para entrada. A gente reserva bastante dinheiro para continuar a apoiar o empreendedor nas rodadas subsequentes, tá? Então esse é um ponto. O estágio que a gente gosta de entrar hoje, que a gente sente que é um sweet spot, né, onde a gente consegue agregar mais valor pela nossa competência aqui, é o que a gente chama de seed ou série A, que normalmente é um empreendedor que já conseguiu mostrar que ele tem um product market fit, né, que ele tem um fit do produto com o mercado, que ele consegue vender aquela solução que ele desenvolveu num lucro e de uma forma não só rentável, mas replicável, tá? E consequentemente escalável. E aí, dentro desse stretch, né, eu acho que ele já pode estar faturando um pouquinho ou um pocão, né? E hoje, o que a gente vende, o nosso pitch para os empreendedores, é um pitch que a gente faz com muita paixão e muita dedicação, é que a gente é o melhor sócio investidor se você quiser escalar e crescer um negócio transformacional na agricultura latino-americana, né? Com ênfase na brasileira. E a gente traz um pilar, né, de 4 valores agregados, né, 4 propostas de valor, além do nosso capital financeiro, que é acesso a talento via networking, acesso a mercado via o nosso networking de produtores, revendas, distribuidores, indústria, investidores, acesso a mais capital financeiro e acesso à mentoria estratégica com todo o nosso conhecimento denso aqui da cadeia. Hoje, né, a gente começou no agro mais de 10 anos atrás, né, como a gente comentou aqui por acaso, mas nos últimos anos a gente tem trazido vários sócios para a gestora que tinham muita experiência operacional em empresas que são líderes da agricultura mundial e da agricultura brasileira. E hoje a gente congrega aqui dentro da casa muitos anos de experiência operacional no agro para poder transferir junto com o nosso capital financeiro para os empreendedores escalarem seus negócios. De alguma forma, vocês acabam atuando, então, no corporate venture também? A gente tem muito investidor corporate, né? A gente tem uma Syngenta, uma BASF, uma Mosaic, uma Yara, um Banco do Brasil, uma Bseguridade, mas a gente também tem investidores puros financeiros. A gente tem um IFC do Banco Mundial, tem um Banco Interamericano, tem muitos family offices, famílias, e temos muitos fundos de impacto, tá? A gente fechou recentemente o Global Environment Facility, né, o GEF, um fundo de mais de 1,5 bi internacional multilateral que persegue diversas metas ambiciosas ambientais e outros investidores de impacto que entraram e enxergaram essa equiparação do AgTech com uma tese de impacto ambiental. Recentemente, vocês começaram a investir em agritechs internacionais. Por que esse interesse no mercado internacional, considerando que o Brasil já é um baita mercado, né? E vocês estão com o maior foco na América Latina ou estão pensando já em expandir para outros países também? A gente começou com a Argentina, depois do Brasil, né? E a gente é muito bem impressionado com a qualidade dos empreendedores argentinos e como eles conseguem usar a Argentina como um launchpad, né? Uma plataforma de ataque do mercado brasileiro, né? Usando aquele capital humano e vindo para cá. E não estamos reinventando a roda. É o que o Mercado Livre fez, é o que o Desplegar, o Decolar fez, é o que a Globant fez, né? E aí foi seguindo um pouco essa. Eles têm uma tradição na agricultura muito forte, uma tradição empreendedora muito forte, uma tradição em tecnologia. Então, a gente começou a olhar e a gente começou a investir. E já fizemos 3 investimentos lá e estamos muito empolgados com os 3. Os 3 foram feitos empreendedores que saíram da Endeavor, né? Então também aproveitando um laço que a gente já tinha aqui com a Endeavor Argentina é fortíssima, e a gente tem investido muito numa cidade argentina que é o grande berço, né, da agricultura argentina hoje, que é Rosário, né? E é o polo do AgTech argentino. Recentemente a gente fez o primeiro investimento no México, tá? E aí foi uma tese interessante, foi uma fintech do agro, onde a gente pegou as 4, 5 fintechs que a gente já tinha investido aqui no Brasil, enxergando os desafios aqui no mercado mais maduro da agricultura, que é o brasileiro. E a gente começou a ver o nascimento dessa indústria recentemente na Argentina, no México,
E a gente enxergou que a gente podia aproveitar o nosso conhecimento daqui, de uma indústria que já está passando por essa ruptura e amadurecimento, e aportar esse conhecimento com empreendedores lá. E, obviamente, investindo com fundos locais, sempre, que conhecem os empreendedores e conhecem a realidade local, e aí casamos isso com a nossa experiência e o nosso expertise em agricultura aqui no Brasil e na América Latina. Então, a gente fez um investimento no Canadá, tá? Numa empresa chamada Verge Ag, que a gente co-investiu com fundos da Califórnia que a gente admira muito, né? Especificamente a Fall Line Capital, um dos melhores fundos de agtech do mundo, convidou a gente para investir com eles pelo valor agregado que a gente traz de ajudar a empresa a vir para o Brasil, e mais recentemente o Corporate Venture da Yamaha, né? A empresa japonesa, também investiu nessa companhia. A Verge foi uma empresa que foi criada recentemente pelos empreendedores que tinham construído o Rapid Eye Constellation, né? Uma das principais constelações de tecnologia geoespacial, foi vendida para a Planet Labs. E aí essa turma foi empreendendo um novo negócio, a gente conhecia a trajetória dele, conhecia o pessoal, e eles estão montando uma plataforma na nuvem, infraestrutura tecnológica na nuvem, para gerenciar equipamentos autônomos na fazenda. E isso é uma grande tendência no mundo, é uma grande tendência na agricultura brasileira e latino-americana, e a gente não tinha visto ninguém aqui na região com os capabilities, né, técnicos para construir uma tecnologia daquela nesse momento, tá? Então, mas por enquanto a gente expandiu do Brasil para a América Latina e fez esse case no Canadá. Bem futurista, né? Quer dizer, eu vou conseguir gerenciar a minha fazenda à distância, é isso? O maquinário, o trator, a colheitadeira, tudo aqui de Ubatuba ou aí de São Paulo, onde você está? Você vai fazer a rota do seu trator na fazenda, além de você não precisar estar dentro dele, que muitos tratores hoje, com as tecnologias de computador de bordo, GPS, já conseguem fazer uma rota sozinhos, mas com essa tecnologia, você consegue levar fatores como compactação do solo, né? Ou seja, o trator consegue otimizar a rota e manter a produtividade do solo, né? Você consegue levar em consideração dados de manutenção preventiva da máquina, para usar a máquina menos, otimizar o parque que você já tem, o parque de maquinário, para poder produzir mais, né, plantio, colheita, tal, com menos maquinário. Você conseguir otimizar o uso do diesel, né, fazer a rota mais curta e eficiente do ponto de vista do diesel, levando em consideração a planície. Então, não só você conseguir fazer a gestão, mas você fazer uma gestão muito otimizada, levando diversos fatores que exigem que você construa uma questão tecnológica que é chamada Digital Twin. É um gêmeo digital, que é onde você cria uma simulação digital e consegue replicar aquela simulação. Isso é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida em aeroespacial e outras áreas, e que demanda muito poder computacional. E que hoje, essa tecnologia, tanto de software quanto de hardware, já começa a ficar disponível para aplicações como essa, e hoje na agricultura, a Verge Ag é pioneiríssima no planeta em fazer isso, parceira da John Deere lá fora. O ecossistema de startups está vivendo um momento desafiador com a queda dos valuations, dos investimentos por parte dos VCs. Eu acho que para quem fez rodada em valuation muito alto, vai ser difícil, porque você teve uma correção muito grande no mercado público, né, o mercado de public equities, né? E essas empresas que fizeram rodadas de venture capital em valores muito altos, elas já estavam mirando o mercado de IPOs para sair e conseguir justificar aqueles retornos. E hoje o mercado público já demonstra que não vale mais, né? Então, essas empresas eu acho que vão sofrer. Outro perfil de empresa que vai sofrer são aquelas que estão muito mais vinculadas, ou que são sensíveis a setores, né, ou seja, estão atacando setores que são sensíveis a esse surto inflacionário, né, e a perda do poder de compra. Então, essas cadeias eu acho que vão ser mais impactadas. Você vai ter muito mais restrição de fluxo de capital, o que significa que ele vai para berços seguros, como especificamente nos Estados Unidos, e vai lá abraçar as taxas de risco americanas, que vão começar a subir, já estão subindo bastante, né? Então, vamos ter alguns sustos? Vamos ter algumas empresas que já não vão dar certo, que vão fracassar agora,
e a turma vai dizer que foi por causa da crise? Vamos, é óbvio. A maioria das startups não deveriam dar certo, né? Isso é um dos motivos pelo quais as startups são tão competitivas versus empresas grandes. Elas conseguem fazer apostas muito mais audaciosas, elas têm um apetite para o fracasso maior. O capital vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro, e os preços ativos vão ficar menores. Mas eu ainda aposto que os ganhos que a gente teve, que a gente vai continuar a ter, são constantes, não vamos ter uma troca aí, não. Que dicas você deixaria para os empreendedores que estão interessados em atuar no mercado de agritech? Onde é que estão as maiores oportunidades? Que perfil esse empreendedor tem que ter? O Bill Gurley, ele sempre fala, ele falou agora, 2 semanas atrás, esse é um momento espetacular, é o melhor momento para construir uma companhia, porque é quando você começa a ter muito mais mão de obra, talento disponível, né? A gente vê essas demissões nas grandes techs. Na verdade, isso significa que é talento que vai ficar no mercado para a gente poder contratar ou para poder montar empresas novas, tá? Então, nesse jogo, o ativo mais importante é talento, e talento agora começa a ficar mais disponível para adubar essa nova safra de empreendedores, tá? Então, esse é um ponto. O segundo, assim, não existem outras oportunidades na nossa geografia para se empreender onde você ataca um mercado tão grande, com perspectiva de crescimento tão acelerada e fundamentada, tá? Num setor tão defensivo, que vai continuar a performar bem, mesmo se a região for para o brejo, que nem aconteceu em 2015 e 2016, que nem aconteceu em 2020, o agro cresceu nos 3 anos, enquanto o PIB local colapsou. E, por último, que tenha tantos fundamentos de impacto e propósito, que hoje, né, acho que finalmente ficaram questões inegociáveis, né? Então, ganhar dinheiro com menos risco e também salvando o planeta, porque a gente precisa transformar e mudar a forma como a gente produz alimentos no futuro. O que não vai faltar é oportunidade. Não vai faltar oportunidade. É biológico, é fintech, é e-commerce, é software de gestão dentro da fazenda, fora da fazenda, é rastreabilidade. E esse processo tem muito desafio, muita complexidade. E o produtor vai precisar de gestão, de ferramenta cada vez mais para gerenciar, e é um dos setores mais mal atendidos do ponto de vista de tecnologia, quando a gente compara com outros setores mais maduros, tá? Então, não falta oportunidade. Uma boa hora para plantar, né, Chico? Boa hora para plantar. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil.